A gente tá aqui falando do Real Madrid, do trabalho do Ancelotti à frente do Real Madrid. Acabou o som. Você já tá imaginando já? Companheiro. As últimas vezes deu certo. O cara tava aposentado, até o cara voltou que falou assim, acabou. Vai ser diferente, agora vai ser assim, finito tutti. Finito tutti. Ragazzo, finito, quer fazer adesso. Lavoro. Até o cara votou, pô. O cara votou, tá no Amazon Prime lá. Acabou! Tudo conspirando pra feijoada, tá tudo certo. O Ancelotti, o cara votou. O cara tá na Band, o cara tá na Band e tá no Amazon Prime. Vai ser tudo junto. Acabou! Quantas emoções não estão reservadas na Copa do Mundo, hein? O Flávio tá resgatando todo mundo. E aí, acabou! Acabei de receber a informação referente ao Carlo Ancelotti. Que ele não assistiu. Não, calma. Esse programa, ele desistiu. Quem vai treinar a seleção? Depois das críticas do pilhado, ele falou: quem vai treinar a seleção é o Ramon Menezes. Depois da minha discussão com o Viga, se ele tinha que morar no Brasil ou não. Não é isso. Sobre isso. O Ancelotti já conversou com o Neymar e o Casemiro, hein? Com o Neymar, o papo foi por videochamada e durante as negociações com a CBF. A conversa foi informal, leve e sem promessas. Mas com o Ancelotti deixando claro a importância do craque até a Copa do Mundo de 2026. Casemiro tem grandes chances de voltar à seleção brasileira. O italiano manifestou o desejo de contar com o volante do Manchester United como uma das grandes lideranças da seleção. Informação do GE, tá, gente? Acabou de sair. O Ancelotti já conversou com o Neymar e o Casemiro. A feijoada vai ser toda completa, todo mundo junto. O Peta aí com a revista italiana. Mas aquilo que a gente falou aqui, o Mauro César chegou a falar, né, em determinado momento, que o Casemiro poderia retornar à seleção brasileira, porque o meio de campo da seleção hoje é um problema, né? Hoje ninguém fica nesse meio de campo da seleção, não é, Vamp? Para mim, pontos fracos, principalmente o meio campo vai ser as laterais, eu acho que vai ser o grande problema do Ancelotti. Também, as laterais são as laterais, o meio campo ainda se ajeita, tem jogadores bons. Ele é ótimo treinador, mas não é Mandrake, né, cara? Não é o O Casemiro tem que ser chamado, pô. Claro que tem. Claro que tem. O Casemiro até pela liderança, né? O Bruno tem uma tese que eu concordo muito. Traz os caras mais rodados agora. É emergência, velho. Junto o que puder. Claro, aí, gente. Experiente, vamos embora. Em relação a ver o trabalho de base e tal, mas isso é depois da Copa, cara. Depois. Já pensou convocar, cara, de novo, né? Espírito de porco, e não classifica? Não, aí pô. Mas como ele tem um contrato até o final da Copa, ele vai lá ser observador. O observador faz um relatório para a CBF. Copa América. Pô. Agora falta só um ano para a Copa, né? Então agora esses caras têm que ir, ué. Esse tipo de jogador agora não pode mais ficar fora. E se a gente for olhar bem, o ciclo todo, tudo bem, mas um ano só. Se a gente for olhar bem, tá tudo dentro do esquema em cima da hora, improvisado, tá com a cara... Fala assim não. Tá com uma cara boa. Alguns amigos têm que ficar preocupados, sim. Eu acho que um amigo tem que se preocupar. A coisa tá... Quando ele der a primeira baforada no charuto, o trabalho tá feito. Então o Casemiro tá nos planos e o Neymar já teve uma conversa com o Carlo Ancelotti por videochamada. No Real Madrid, ele não vinha aproveitando o Endrick. Inclusive, num jogo recente, o Endrick tenta fazer o gol de cavadinha. Isso irritou o Ancelotti. Falou, aqui não é pra fazer teatro, não. Deu uma bronca pública no Endrick. Se o Depay joga com ele, então, né? Então, imagina o Depay. Mas, ô Vamp, como é que você imagina essa relação dele agora na seleção brasileira com o Endrick? Vai ser outra história, Vamp? Não, pô, o histórico do Ancelotti como treinador é uma relação boa com todos os atletas. Ele trabalhou no Everton, você vê que ele gostava do Pombo pra caramba, né? Richarlison, é verdade. Do Pombo lá, ele trabalhou um tempo no Everton também, né? Foi verdade. Do Rames, o ídolo foi, quer dizer assim, ele em relação a convívio durante a carreira dele com os atletas é super boa, né? Todo mundo fala, não se equiparando ao Renato Gaúcho, que o nosso querido Pirado falou que o Renato, por sinal, é muito inteligente. Ele fica no Rio treinando o time e o outro time vai jogar Sul-Americana, porque no Campeonato Brasileiro o time dele vai voar. Tomou nabo de novo ontem. Tomou nabo do Botafogo e tomou nabo ontem do Atlético Mineiro. Eu não vou para essa viagem, eu vou treinar os titulares. A instituição manda. Isso é inadmissível. O Ancelotti ele vai ter que ir em tudo.
Vai ter climão aí? Já pensou? Ela chega aqui e fala, na Venezuela eu não vou não, que eu vou treinar o time aqui pra Copa do Mundo. Se tá classificado. Se é pra fazer isso, deixa o Renato Gaúcho, pô. Não precisa trazer o Ancelotti. Se é pra não ir no jogo, A ideia é do pilhado. deixa o Renato, pô. Com o show da Britney Spears. Meu Deus. A gente tá voltando pra rádio, é isso? Não aguento. Já de volta à Rádio Jovem Pan, falando aqui de seleção brasileira e essa relação. Agora, como técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti com o Endrick, que é uma das joias aí, uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Mas isso é fácil. Vai ter climão? Depois das declarações recentes do Ancelotti aí, da acabadinha do Endrick? O que vai acontecer é o seguinte, chama o garoto e tranquilo, até porque aqui no Brasil ele não corre o risco de ter que ser reserva do Mbappé. Então, como não tem a concorrência do Mbappé, é capaz dele jogar mais. Agora a gente falando do Carlo Ancelotti, a relação dele com jogadores mais jovens. No caso, eu citei aqui o Endrick, Mauro Betting. Como é que você imagina essa relação entre os dois? No Real Madrid, havia esse questionamento aí do Ancelotti não utilizar tanto o Endrick. Aí teve essa cobrança pública do Ancelotti, que é difícil o Ancelotti fazer. Não é dele. Que eu tô falando. Não é dele. Por isso que eu tô falando. Não é todo dia, assim, que a gente acompanha o Ancelotti dando bronca no jogador, assim, publicamente. Disse que dava muito pé. Por isso tomou essa dura. E você falou outro dia no programa, né? Você trouxe os bastidores aqui, né? Como é rádio, não tem rádio peão? Tem o bola peão. Peão. E assim, não é da característica de uma cobrança pública, mas porque também TV interna e você joga do público pro interno. Parando, Mauro, porque aí você vai comentar, enfim. Desculpa até te interromper, mas, por exemplo, com os outros brasileiros, eu nunca vi o Ancelotti cobrar publicamente o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Militão. Tiveram TB nesse começo. Eu não lembro, pelo menos. Ele acabou de citar o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior está sendo muito cobrado hoje. É só abrir o marca. Tem uns caras furiosos com ele, porque parece que ele não assimilou bem a troca, a saída do jogo de ontem. E o Ancelotti falou que foi tornozelo, né? Falou que ele sentiu o tornozelo. Ele acusou um problema lá no tornozelo e foi lá e trocou. Que o Vinícius, na hora, acho que ficou um pouco incomodado. Como o Ancelotti falou também que o Rodrigo não jogou porque estava com febre. Ele falou com febre, Como é que eu tô com febre e me leva pro banco? Então tem as cascatas também. Isso dia 26, na hora da convocação. E as cascatas. Vierem os nomezinhos. Não, ele sabe que vai ter. Ele vai mandar assim e falar assim, por que vocês assistiram Barcelona e Real Madrid? Não, mas ele vai. O que pode acontecer, assim, digamos, o Rodrigo ser várias vezes substituído, como já acontece no Real Madrid. O Vini, é a chance do Vini, enfim, jogar o que pode, porque agora a gente não vai poder mais usar essa desculpa, para mim, bastante esfarrapada, de que é o esquema diferente. Primeiro, na história da humanidade, não tem como você emular o esquema de um time para um jogador, mesmo que seja o Pelé, né? Então, assim, não vai ser por causa do Vini e não vai ser para qualquer outro. Agora, o Ancelotti, para quem o conhece bem e tem o trato com ele, primeiro gosta dele, né? E não há, de novo essa bobagem que falou pilhada aí de paizão, né? Não tem comparação absurda. Não tem problema algum, inclusive. Mas que ele tem uma boa relação com os jogadores. E é ótimo ter, como teve o Dorival Júnior de modo geral. O Tite como o Filipão, cara. O Tite tinha essa gestão. Para mim, o Scolari está aqui Eu entrevistei o Ancelotti em 89. E você conhece o... E ainda atleta, né? Como é que o atleta? Você vê que como é que o cara é de relacionamento. E chegava lá, era estranho, porque, primeiro, eles não estão acostumados a dar entrevista. E eu cheguei, eles tinham que falar porque eram os direitos, né? Na época a TV que eu trabalhava, ela tinha os direitos, então eles eram obrigados a dar entrevista. Então teve cara que foi gentil, teve cara que não foi. O Baresi ficou invocado. O Ancelotti foi maravilhoso, maravilhoso. Ele foi de uma gentileza impressionante. Impressionante. O Van Basten foi de uma gentileza impressionante. Assim, e tem cara que é mais. Não é que o cara é do mal, o cara não gosta. Mas o cara é tímido. Foi de uma gentileza, Trapattoni, Klinsmann, os caras que eu guardo com muito carinho. Os caras, né, foram extremamente gentis. O Ancelotti, ele é um cara de um trato, já desde aquela época, de um trato maravilhoso. Dá pra perguntar a vocês, antes de falar pra apresentar. Você acha que o cozinheiro Ancelotti, você acha que ele tem os ovos necessários mesmo para fazer aquele omelete fera? Tem. Você entendeu o que eu tô falando? Sim. Não, agora uma coisa. Você acha que tem mesmo jogadores na Não, para fazer. Você entendeu o que eu tô falando? Não. Agora, em relação às seleções mundiais. É mais uma seleção. Em relação à França, Espanha Inglaterra. Hoje. Tem Inglaterra. Eu acho que não. Mas enfim, já é melhor. Você acha que ele tem esses ovos todos mesmo para fazer um omelete daquele? E com pouco tempo, ter o dia a dia e tal. O Ancelotti, me parece, assim, não tem. Ele vai ter aí, não tem como discutir. Como treinador, não tem como discutir. Muito competitivo. Competitivo, como ele faz. E outra coisa, essa coisa, ele não é revolucionário. Gente, revolução mesmo.
desde a Holanda. O Guardiola, algumas coisas, um e outro, assim, não tem... Essa coisa que... Uma coisa bobagem que a gente adora falar na imprensa, em Copa do Mundo. Acaba a primeira rodada, não vi nada de novo. Não der pra ter nada de novo. Tem uma semana pra trabalhar, pô. Não tem nenhuma semana, tava com o da Guia, eu perguntei dele, 74, você tava ali no banco, foi uma revolução mesmo aquilo que você viu lá, ele falou... Virou, porque a gente perdeu 2 gols cara a cara. Sim. Antes daquilo tudo, era pra gente estar fazendo já 2-0. Mas a Holanda também, a baita defesa do duelo do Cruyff. Foi uma carnificina no jogo. O duelo, tudo. Primeiro tempo a Holanda morreu no meio do Brasil. Quem tem a melhor oportunidade é o Brasil. Mas a Holanda foi uma pancadaria. Seria uma revolução. E perdeu para uma baita Alemanha. Totalmente fora de qualquer patamar. Mesmo que eles tivessem perdido do Brasil, que eu acho que o Brasil mereceu perder da Holanda bem, embora tivesse isso. Essas 2 oportunidades de gol, o primeiro foi do Brasil, né? Teve uma chance, mas a Holanda teve a Holanda. Mas a Holanda massacrou. Aquela do Cruyff sem pulo de canhota que o Leão defendeu. A Holanda foi mais time. E o jogo foi uma carnificina. Era muito mais time. O Pilhado fez aquela comparação do Carlo Ancelotti com o Renato Gaúcho, falando em gestão de grupo, mas a gestão de grupo é muito importante, muito importante. O Tite mesmo, que vocês gostam tanto do Tite, eu gosto. O Tite, ele falava que, para ele, o futebol, muitas vezes, se resumia muito mais a gestão de grupo do que a questão tática, a parte tática. O Tite já falou isso em inúmeras entrevistas, inclusive aqui na Jovem Pan. Mas já falamos do Endrick. Agora o Vinícius Júnior, uma pergunta interessante aqui para vocês, Vamp, Piperno, o Piperno que trouxe aí, né, a manchete dos jornais da Espanha, Mauro Betting, Flávio Prado. O Vinícius Júnior, agora trabalhando com o Ancelotti na seleção brasileira, vai deslanchar com a camisa da seleção? Vai mudar de patamar com a camisa da seleção brasileira, o Vinícius Júnior? A gente fez o cara a cara na sexta, deu a diferença que o Vinícius Júnior do Real Madrid é verdade. Melhor do que o Vinícius Júnior da seleção brasileira. Pelo menos o cara já sabe. Não vai ter aquele negócio de o Dorival não soube utilizar bem, o Ramon Menezes não soube, o Fernando Diniz não soube. Não tem o que reclamar agora. É o cara que fez ele ser melhor do mundo dentro das qualidades dele. Vai estar aí na seleção. Em relação, Flávio, esse negócio que a gente estava falando, Mauro, de seleção, eu estava vendo uma entrevista semana do... Não sei se foi Paulo Cossade lá, companheiro nosso do canal Disney. Grande campeão. Muito bom. Ele falou que... Acho que foi ele que ele encontrou com o Stoichkowski antes do jogo Brasil e Alemanha. E o Stoichkowski falou... Não, fui eu que falei aqui na Jovem Pan, você prestasse mais atenção. Não, mas eu vi também... Não, mas eu falei... Não, quem falou isso fui eu. Foi. O Stoichkowski falou... Você acabou fora do ar. Acabou fazendo o programa Falcão. Então, repetindo, então, o nosso papo aqui. Então maravilha. E o Calçado é espetacular, mas só para comprovar que sim, o Stoichkov fora do ar, ele falou, vocês vão ser goleados. Né? Foi. Passou... Ele estava junto no programa? Então, tava eu não sei se o Stoichkov foi lá a gente tava... O Falcão apresentando. Então eu tava muito louco. Eu co-apresentando com o Falcão. Eu tava virado. Não, era eu, o Falcão, a Letícia Datena, filha do Datena, apresentando na véspera, segunda-feira na véspera. Aí, pelo jeito que ele falou, ele já estava deixando entender que a Alemanha era favorita, que eu até concordava com ele, né? Acabou o programa... Qual o jogo? O Brasil e Alemanha, na segunda-feira à noite lá no Rio de Janeiro. Aí acabou o programa, o Stoichkov vira para mim e pro Falcão e fala, boa sorte, vocês vão precisar. Falei, mas vai ser brabo mesmo? Você fala, olha, não quis falar agora, tem uma questão, estou no Brasil, mas vocês vão ser goleados pela Alemanha. Pronto. Mas aí a pergunta é sobre o Vinícius Júnior. Diz tudo isso. Vinícius Júnior, agora, pode mudar de patamar com a camisa da seleção brasileira? Porque há quem considere que o Vini Júnior não tá devendo futebol, né? Que o Vini devendo Júnior, não, tá com a camisa da seleção, com a camisa da seleção. Não, ele tá com uma conta bem cara lá na seleção. É demais. E agora com o Ancelotti, você acha que a coisa vira? Eu não vi um jogo... Qual foi o jogo grande do Vinícius? Cara, eu nunca vi um jogador desse nível conseguir jogar tão pouco na seleção como o Vini Júnior. Não tem nada, não lembro de nada. Não existe. E de novo, não é só... Ele foi treinado pelo Tite, pelo Ramon, pelo Fernando Diniz e pelo Dorival Júnior. A seleção não tá legal, mas não é possível, porque assim, por exemplo, a bola espetacular que ele deu pro segundo gol do Real Madrid ontem, pro Mbappé, e que ele faz várias... Ele não tem um lance desse que ele faz a seleção. É uma questão tática. Jogou bem no começo da Copa. Gente, acontece isso, o jogador... O jogador da Copa, o 4-1 no Paraguai na Copa América. Mas acontece isso. Do jogador ser um monstro fora. A Argentina cobrava o Messi. Não, aí era absurdo, Mas a Argentina cobrava o Messi. Não, cobrou o Pelé entre 66 e 70. A gente tem casos aqui. Não, aí é estupidez. Não, mas era estupidez cobrar o Messi como era cobrado. A gente tem caso aqui, por exemplo, tipo, jogador
fabuloso no futebol. Na seleção não conseguiu acertar. Marcelinho Carioca, por exemplo. Mas não Nunca teve conseguiu tanta ser chance. na seleção tudo que ele era. Mas E não não tô teve nem tanta dizendo que era chance. culpa dele. Eu tô Mas o colocando Marcelo não foi o melhor jogador do mundo. Tô falando do melhor jogador do mundo. Merecidamente não conseguiu jogar nem a O Rafinha metade, joga pô. bem na seleção. Joga pra caramba desde a joga muito bem estreia. na seleção. Os 3 primeiros jogos do Rafinha Rafinha, na o seleção Martinelli. foram Rafinha não é porque tá bem no Barcelona. Não é porque tá bem no Não, Barcelona. no Leeds ele Na já tava seleção bem. ele joga bem. Mas tem jogador que joga melhor na seleção do que no Isso time. sim. O Robinho era um Acontece. caso. O Robinho jogava melhor na seleção do que dos clubes, quaisquer que fossem. Tem alguns outros poucos Ele casos. joga em todas. Mas, o Ronaldo jogava ou não Fábio, jogava. O Ronaldinho jogava a ou minha não jogava. teima, ou minha chatice em relação... Eu tô falando do melhor jogador do mundo. O Vinícius Júnior não tem uma... Ele tem 2 atuações, nota 8 no máximo pela seleção. É muito pouco pro nível dele. E não é só uma questão tática. E mais, um cara tão corajoso, sobretudo fora das questões raciais, tão cobrado, não é nem peso da camisa. Não é que muda de posição, não. Ele joga na posição. Ele joga várias vezes na posição dele. É muito estranho. O Rafinha joga bem na seleção. Pra caramba. Muito, Porque tá muito bem muito, agora, não, muito. mas joga bem. Não, ele joga mesmo. Sabe quem joga bem na seleção? O Paquetá. Paquetá é o cara que joga mais na Paquetá seleção joga- também. joga- Boa, joga. Paquetá concordo. joga também no time, né? Ele Não, mas na seleção, bom, o joga Paquetá. muito à vontade. Joga à vontade, o Paquetá. Joga muito bem na seleção, o Paquetá. O Vini pode ser sombra do Neymar, sei lá. Oremos, Não sei, sim. Pode ser. Precisamos muito do Vini. Mas no momento, o Neymar, nessa situação Claro, dele. claro. Hoje Estaria livre, né? acho que até inverteu, né, o papel, verdade, né? é verdade, Hoje o é Vini verdade. tinha que ser o protagonista, né, da seleção Sim. brasileira. E tem isso também, se o Ancelotti, porque a seleção Martinelli vai bem na seleção. a seleção sempre Também foi vai. moldada, não é, Vamp, em torno do Neymar. Será que já não está na hora de mudar essa filosofia? Pelo que o Vini tem entregado com a camisa do Real Madrid, de mudar, deixar o Vini protagonista e o Neymar, porque o Neymar não tá jogando, gente. É até difícil a gente ficar falando do Neymar na seleção. O Vamos Neymar não tá supor, jogando. Pedro, que fala do 23 ou 26 a convocação, né? E o Militão tá lesionado, não pode. Mas tem vários jogadores ali, por exemplo assim, o Pombo também não tá legal, tá no banco do Tottenham, vai estar numa final. Ele conhece o Richarlison, ele conhece muito bem o Vinícius Júnior, o Endrick, Casimiro. Ele tem conhecimento de alguns e outros que ele enfrentou várias vezes. Por exemplo, ele enfrentou o Rafinha várias vezes pelo Barcelona. Na Premier League, quando ele estava no Tottenham, ou no Everton, vários jogadores jogavam lá na Premier League. Não, ali todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, ali então. não tem. Ele sabe, ele sabe. E ele é um cara que já foi campeão. Pô, em tá vendo aí? Tá vendo aí? Ele conhece todo mundo. Tá vendo, Todo mundo. Tá vendo? Bruno Guimarães jogando aí, vai estar em finais, tudo, não sei o quê. Não é novidade nenhuma para quem vive ali no Por isso que eu continente. digo, ele não vai ver o Campeonato Brasileiro. Pô, que problema, hein? Nossa Senhora. Ele não vai, talvez ele resolva não convocar, sei lá quem, um lateral do São Paulo, um atacante do Corinthians. Gente. Lembrando que ele conhece um pouquinho do que acontece no Campeonato Espanhol, inglês, alemão, italiano e francês, porque já foi campeão. É campeão de todo mundo. Ou seja, ele vê onde tem futebol. E aí o resto. E assim, e se alguém se destacar de uma tal forma que chame a atenção, ele vai saber. Mas quem. É muito difícil. O cara que se destaca no Brasil, ele vai embora rápido. Ele vai embora rápido, não tem jeito. Quando o Endrick já está vendido desde que ele apareceu. O Neymar, com 14 anos, já estava no Real Madrid. Se quisesse, ele estava no Lógico. Então, podia ter ido em se 2006 aparecer no Real Madrid. jogador que vá fazer diferença, que mude. Existe semana passada eu tinha uma conversa muito interessante com um rapaz que assessora jogador, inclusive assessor do Vitor Reis. Ele falou, Flávio, esse pessoal que trabalha com isso, com assessoria, eu não tenho nada contra, os caras fazem um trabalho legal, o que os antigos Muito olheiros bom. faziam. Eles sabem exatamente quem são todos os caras de alto nível a partir de 13, 14 anos. Já sabem. Ou antes, até Nem porque você vê todos pelo vão YouTube. chegar. Nem todos chegam. Você sabe disso, né, Vamp? Então você tem aquele cara. Provavelmente lá no Vitória tinha alguém que você falou, pô, esse vai chegar e não chegou. Normal. O Hulk. Foi o que- Normal. Mas todo mundo conhece todo mundo. Se esse pessoal conhece, é óbvio que isso chega. O Ancelotti deve ter uma rede de informantes e tal. Então, se tiver alguém no Brasil que realmente tenha nível para brigar, para ser jogador de seleção, ele vai saber. E o resto tá lá. Ele tá vendo os caras jogar, a maneira como joga, o que ele tem de bom, o que tem de ruim, a deficiência a ser consertada. É isso. Não tem como fugir. Não tem jeito de não saber. Então, ele não precisa nem acompanhar o Campeonato Brasileiro. Flávio, a edição desse mês agora, de maio, da Guerin Esportivo, tem 6 páginas sobre o Campeonato Brasileiro. É mesmo? Eu abro a matéria lá, até, enfim, ia trazer e esqueci. Acho que tá aí. Enfim, na minha busca eu deixei lá. Né? Fala do Mirassol. Fala!
Tá vendo? Você sabe, Tá vendo? Olha só o detalhe. Porque eles traçam. Quem assinou a matéria? Piperno. Fabrício Piperno. Eles traçam pequenos perfis de todos os Olha lá. times que jogam o Campeonato Brasileiro. Então a matéria abre com uma foto grandona lá do Neymar e tal. Aí vai, fica falando, enfim, o Flamengo tem esse, o Pedro, que jogou na Fiorentina, o fulano, que jogou não sei aonde, no Palmeiras, tem o cara que dá, o menino Estevão, que vai, uma joia, é isso aí. Então, esses caras, eles conhecem minuciosamente tudo que acontece por aí. Não passa mais nada.